Evangelho segundo Lucas, hoje é o capítulo de número 13. Muitas pessoas acreditam que a principal razão de toda a tragédia é o pecado. Então, nesse trecho aqui, Jesus nos mostra que não é bem assim. Você vê o versículo 1 até o versículo número 5. E vamos destacar o versículo número 2, que diz assim: Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? De fato, todos nós pecamos independentemente da tragédia. Sendo assim, Jesus nos alerta, versículo número 3. Não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Do versículo 6 ao 9, Jesus conta o exemplo de um homem, dono de terra, que esperou por 3 anos que uma figueira desse fruto, mas ela não deu. Versículo 6 nos diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Isso fez com que ele decretasse que ela fosse cortada. O servo que cuidava dela pediu um pouco mais de paciência. Foi quando o dono da terra disse, versículo de número 9: Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Ou seja, o princípio é que na condição de cristãos precisamos ser frutíferos em todo o tempo, pois o Senhor não tolera a infertilidade da nossa parte. Do versículo 10 a 17, estando na sinagoga em um sábado, Jesus sente compaixão por uma mulher encurvada. Versículo 11, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Então Jesus a cura. Verso 12 e 13. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. A atitude dele, de Jesus Cristo, deixa os fariseus irritados, pois diziam: há 6 dias que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Isso deixa Jesus Cristo profundamente indignado. Daí ele diz, versículo de número 15: Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Ou seja, para eles cuidar de animais no sábado era lícito, mas para cuidar dos seres humanos era ilícito. Essa hipocrisia sempre deixava Jesus irritado. Eles não entenderam o princípio do sábado e deturparam a lei de Deus. Do verso 18 ao verso 21, nós vemos então uma parábola do grão da mostarda. O reino de Deus é comparado ao grão da mostarda. E do verso 20 e 21, também o Senhor conta uma parábola onde o reino de Deus é comparado ao fermento. E do verso 22 ao 30, Jesus Cristo nos ensina que na vida teremos de fazer escolhas. Sendo assim, ele diz que as escolhas que levam ao reino de Deus são as escolhas pela porta estreita. Ou seja, é o caminho mais difícil, mais árduo e também mais doloroso. Contudo, ao final dele, encontraremos descanso eterno em Deus. Verso 24 nos diz o seguinte: Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Em contrapartida, a porta larga oferece opções fáceis. Porém, no final dela, o que nos aguarda é choro e ranger de dentes, que são a marca do agonizante sofrimento eterno. Versículo 28 nos diz assim: Ali haverá choro e ranger de dentes.
quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. No verso 31 a 35, algumas pessoas vieram dizer a Jesus que Herodes queria matá-lo. Versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. A partir daí, então o Senhor levantou um lamento sobre Jerusalém. Verso de número 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Sua maior dor é que ele já havia tentado de diversas formas cuidar dela e ajuntar os seus filhos. Ele fez isso ao longo dos anos enviando seus profetas, mas eles mataram a todos. Jesus Cristo sabia que, inclusive, ele seria morto por suas mãos. Contudo, sua maior tristeza era saber que a redenção havia chegado e eles não percebiam. Verso de número 35. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. E com esse versículo, então, nós encerramos a leitura do capítulo de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.